Você disse não, com clareza, com respeito, sem mil explicações. E a pessoa não aceitou. Insistiu, argumentou, fez um silêncio longo que pesou mais do que qualquer palavra. Ou disse algo que ficou ecoando aí dentro. Eu pensei que tu te importava comigo. Eu nunca imaginei que fosse assim. Tudo bem, pode deixar, eu me viro. E ali, tudo que tu construiu nos últimos episódios começou a rachar. É esse o momento mais difícil da série. E é exatamente aqui que a gente precisa estar firme. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou a Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07, nós temos um encontro aqui para expandir a consciência, olhar para dentro e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora, respira fundo, porque hoje a gente entra no capítulo mais desafiador da série. Tu já aprendeu a dizer não, já aprendeu a atravessar a culpa, mas ninguém te preparou para isso. Aquele momento em que o outro não aceita e muitas vezes pode usar isso contra ti. Queridão, queridona, existe um conceito na psicologia chamado de teste de limite. Ele diz que quando tu muda um padrão de comportamento, as pessoas ao redor vão testar se essa mudança é real. Não necessariamente por maldade, tá? Mas porque o sistema que existia antes servia a elas. E sistemas resistem à mudança. Já na espiritualidade eu enxergo isso de outra maneira. Toda vez que tu dá um passo em direção a quem Deus te chamou a ser, algo vai tentar te puxar de volta. Pode ser uma situação, uma voz interna e até uma pessoa mesmo. Eu não estou dizendo que a pessoa é má, não estou dizendo que o contexto é desafiador, literalmente, sabe? Eu estou dizendo que o movimento de volta ao padrão antigo, ele vai usar o caminho de menor resistência, entende? E muitas vezes esse caminho é alguém que tu ama. E existe uma diferença que precisa ser dita com clareza. Diferença entre alguém que não entendeu o teu não e alguém que não aceita o teu não. Quem não entende vai perguntar. Quem não aceita vai te pressionar. Quem não entende busca clareza. Agora, quem não aceita busca te ganhar na força, sabe? E existem muitas formas sutis de não aceitar o teu não. Aquele silêncio punitivo, o suspiro, sabe aquela coisa carregada? Aquela frase que parece mais uma pergunta, mais uma acusação. Tu tem certeza? Tu não acha que tu tá exagerando? Eu nunca faria isso contigo. E essas frases, ela tem só um objetivo. Te fazer sentir que o problema é exatamente o teu posicionamento. Que o teu limite é o erro. Que se fosse, digamos que tu fosse uma pessoa melhor, no final tu acabaria cedendo. E é exatamente aqui que o autoconhecimento, ele precisa ser muito mais forte do que essa pressão externa. A reação de alguém ao teu limite lhe revela algo sobre essa pessoa, não sobre ti. E isso é difícil de sustentar quando a pessoa é alguém que tu ama, quando é a tua mãe, o teu marido, uma amiga de anos. Mas a verdade
é a seguinte: aquela pessoa que te ama de verdade, ela pode não gostar do teu não. Ela pode ficar triste. E ela pode precisar de tempo. Mas ela não vai usar essa tristeza como uma arma contra ti. Quando ela usa a própria dor para te fazer voltar atrás, ela não está cuidando dessa relação. Ela está focada na conveniência da relação. E tu não é responsável pela conveniência de ninguém. Tu é responsável pela tua integridade. E integridade, na raiz da palavra, significa ser inteira. Não dividida, não pela metade, inteira. Então, como ficar em pé quando a pressão chega? Com 3 âncoras. A primeira é a repetição calma. Tu não precisa de um argumento novo. Tu já explicou. O não mudou só porque a pessoa não gostou. Repete com a mesma calma. Eu entendo que tu tá decepcionada, mesmo assim, eu não vou conseguir. Sem elevar o tom, sem entrar no argumento, sem dar mais razões para serem, digamos assim, desmontadas. A segunda é o silêncio consciente. Tu não precisa preencher todo o espaço vazio com justificativa. Pega essa consciência, meu amor. O silêncio depois do teu não é um problema a resolver. Dá espaço para o outro processar. Deixa. Pegou? Essa consciência pode mudar tudo. Essa conversa aqui. E a terceira, a gente está falando com uma entrega mais espiritual. O que tu não consegue controlar na reação do outro, tu entrega. Não com indiferença, mas com confiança. Deus também cuida do coração do outro. E muitas vezes esse não é o teu trabalho, queridona. Existe uma cena no Evangelho que me toca muito nesse contexto, quando o jovem rico vai embora, triste depois de não aceitar o chamado de Jesus. O texto diz que Jesus o olhou com amor. Ele não correu atrás, ele não mudou o chamado para ser mais fácil de aceitar. Não aliviou o limite para não perder a relação. Ele olhou com amor e deixou ir. Esse é o modelo mais profundo de limite que existe. Tu pode amar alguém de verdade e ainda assim não abrir mão do que é certo. Tu pode cuidar de alguém e ainda assim não ser responsável pela reação dele. Amar não é proteger o outro das consequências das próprias escolhas, nem das próprias reações. Às vezes o ato mais amoroso é nós permanecermos de pé ao lado. Queridão, queridona, a reação do outro ao teu limite não é tua responsabilidade. Agora a tua integridade é. Tu pode amar alguém profundamente e ainda assim não ceder o que não é teu para dar. Entende? E então nós vamos fazer um exercício hoje de preparação. Pensa numa pessoa da tua vida que tem dificuldade de aceitar o teu não. Eu quero que tu responda 3 perguntas. Primeira, quando essa pessoa pressiona, o que ela costuma dizer? Silêncio punitivo? Acusação velada? Argumento emocional? No meio padrão. Isso é importante. Lembra? A gente só cura o que tem consciência. Segundo, qual é a frase minha que costuma ceder sobre essa pressão? Tá bom, eu vou. Ai, tá bom, nem era tanto. Tá, desculpa, eu não queria te magoar.
Identifica aonde é que tu, cede. É importante. Terceiro, se o nosso mestre olhou com amor e deixou ir, o que tu precisa acreditar sobre si mesma para conseguir fazer o mesmo? Escreve essa resposta. Ela pode ser a tua âncora da próxima vez. Vamos à nossa oração? Pai, obrigada pelo exemplo de Jesus, de alguém que amou sem abrir mão da verdade, que cuidou sem se perder no outro, que ficou de pé mesmo quando de pé custou a relação. Me dá essa coragem, Pai, que eu consiga olhar com amor e ainda não abrir mão do que é certo. Que eu confie que o coração de quem eu amo está nas tuas mãos e não nas minhas. Me liberta, Pai, da ilusão de que o amor precisa ser provado pela minha disponibilidade e que eu aprenda a amar, não abrindo mão de quem eu sou. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, estamos quase finalizando e no próximo episódio a gente vai finalizar essa série. E nós vamos entender como construir tudo isso. Nunca vai ser sobre dizer não. Nunca foi sobre isso. É sempre quem nós nos tornamos quando nós paramos de viver pedindo licença para existir. Certo? Coincidência que nós vamos finalizar. Coincidência, né? Tudo coincidência. Nós vamos finalizar no domingo de mães, né? Domingo do Dia das Mães. E o que tua mãe tem a ver com isso? Adoro. Queridão, queridona, obrigada por ter chegado até o final desse episódio. Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Eu fico muito feliz que tu esteja aqui comigo. E eu te vejo todos os dias aqui às 7h07. Lembra de deixar o teu like. Deixa um comentário de como essa consciência te impactou, se fez sentido, se não fez sentido. Conversa comigo, isso é importante. Certo? Te vejo amanhã, fica bem. Aproveita o teu sábado. Beijo!